Em primeiro lugar, parabéns por, num sábado à tarde, se reunirem para falar sobre a Constituição e a condição militar. Eu, nestas questões que são sempre protocolares, não posso deixar de fazer um agradecimento à senhora Madalena Marques dos Santos, de quem tive a honra de ser professor e que agora é minha colega, e que tem marcado a vida da nossa faculdade, não só pela forma como exerce a docência, mas também, sobretudo, pela forma como traz para a Faculdade de Direito grandes causas, debates, aquilo que constitui a ética fundamental do jurídico, que é o contraditório. Não há boas soluções se não houverem duas opiniões. E, nessa medida, a professora Madalena Marques dos Santos, que aqui leciona, é um dínamo naquilo que respeita à Faculdade de Direito, porque faz da faculdade aquilo que ela deve ser. Aprende-se muito mais direito fora das aulas que nas aulas. Aprende-se cidadania nos corredores, aprende-se política nos debates, aprende-se a divergir com respeito pela opinião alheia, aprende-se aquilo que agora faz falta. Em tempos tão conturbados e em que está tudo tão extremado, é preciso aprender o valor da palavra face ao valor da força. E, seguindo uma divisa antiga de Cícero, sedem arma togae, quer dizer que as togas mandem as armas ou que as armas cedam às togas. Pois, um cumprimento também aos colegas que estão na fila da frente, Sr. Conselheiro, o professor António Filipe, o professor Jorge Bacelar. A presença de Vossas Excelências indica que o direito não está esquecido da justiça. Numa época em que se assina direito pelas leis, e em que as leis são feitas com consensos, por vezes com maiorias, que se esquecem que a democracia, sendo a regra da maioria, assenta no respeito pela minoria, sendo que a democracia são mais instituições do que pessoas, nós lembrarmos isso na Faculdade de Direito é importante. Uma última palavra para o tema. A Constituição não é o produto de uma geração, como às vezes faz crer. Uma geração é um texto dinâmico. Todos podemos interrogar-nos sobre o futuro da Constituição, mas está aqui um constitucionalista para o fazer, aliás, dois. A ideia de haver uma época digital em que as fronteiras farão pouco sentido, podemos discutir até que ponto. A Constituição Europeia não existe, mas já se falou da Constituição Mundial, isso tem um certo receio, não nego, sobretudo quando a humanidade não se pode constituir como um povo, atendendo ao que está a acontecer no Médio Oriente. Não vale a pena estarmos aqui a conversar como se nada passasse. E ainda ontem dizia um militar na televisão, o general Pinto Ramalho, as consciências têm que ser acordadas, porque nós não podemos continuar a aceitar que o conteúdo jurídico de uma determinada cláusula do direito internacional, que é o direito de resposta e o direito de defesa, tenha um conteúdo como aquele que está a ser dado. Nós, juristas, independentemente das opiniões que tenhamos sobre um determinado conflito, temos que cuidar do direito como ele é, e não dependendo de a quem se aplica. E sendo assim, lembrar o direito, lembrar a Constituição e, sobretudo, a condição militar. Porque os militares são parte integrante daquilo que é a política. Não nos podemos esquecer disso. Não há política que não considere a condição militar. Os políticos nas democracias são quem dirige o governo, as Forças Armadas são politicamente orientadas por decisões dos representantes do povo, mas isso não significa que não exista respeito por aquilo que são as características próprias da condição militar. Os militares fizeram o 25 de Abril, os militares estiveram presentes na vida do país em várias circunstâncias e não conheço nenhum momento da história de Portugal onde os militares não tenham estado. Sendo assim, falar da condição militar é relembrar uma parte significativa daquilo que é o povo português e daquilo que são anseios políticos que não podem esquecer a condição militar. Tudo isto são razões suficientes para que hoje o sábado seja um sábado frutífero, para que a Faculdade de Direito continue a semear na seara da justiça e para que a professora Madalena Marques dos Santos continue a trazer à Faculdade de Direito, seja ao sábado, seja ao dia de semana, mais debates, mais pessoas
pessoas que fazem da Faculdade de Direito aquilo que ela deve ser, uma escola de exemplo de direito como instrumento da justiça. Muito obrigado.